Bom dia a todos. Hoje, na parábola de Jesus, que é conhecida como a parábola do juiz injusto, né? A gente tem a situação onde Jesus, para ensinar os discípulos dele a importância da oração, ele faz uma comparação, né? A parábola, as histórias judaicas que a gente fala, são mitos do dia a dia, né? Ele faz a comparação de uma viúva que tinha uma causa e um juiz que era reconhecido como um juiz injusto. E essa mulher, ela vai fazer o quê? Ela vai perturbar na casa desse juiz e fica lá gritando na porta dele, na janela dele, e ele já fica sem paciência e fala: eu vou dar a causa para essa mulher para ela me deixar em paz, né? Aí a gente vai refletir um pouco sobre o que é a justiça e o que é a oração, o que é o pedido na oração. Muita gente fala o seguinte: nos tempos que nós vivemos, as pessoas elas se deparam com situações onde a justiça humana, a justiça da vida, ela é muito injusta. As pessoas têm a injustiça como seu alimento diário na vida moderna. Principalmente as pessoas mais pobres, aonde os interesses delas são os últimos a serem vistos, ou, prioritariamente, são os primeiros a serem negados. Quem domina a justiça é quem tem mais. A justiça, ela é feita teoricamente para julgar aquilo que é certo ou errado, mas na prática, desde a sua criação civilizatória, é para colocar as pessoas em seus devidos lugares sociais, para a harmonia de uma sociedade que ela é injusta desde sua criação. E as pessoas injustiçadas, elas falam: a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus, essa não falha nunca. Infelizmente, muitas dessas mesmas pessoas que falam isso são as pessoas que nunca terão a sua justiça contemplada, nunca terão as suas causas atendidas. E é uma esperança que no pós-vida talvez essa justiça se faça feita. Infelizmente, não é a realidade que temos. Infelizmente, a justiça que o mais pobre espera, na maioria dos casos, nunca chegará na sua vida real, na sua vida material. E isso é algo para a gente refletir. Muitas das vezes, aquilo que é legal não é moral, não é ético. Mas, infelizmente, é o que a gente vive. Depois dessa balde de água fria, de desesperança, a gente vai refletir sobre a oração também. Muita gente tem o hábito da oração, a prática da oração, e nunca tem sua oração atendida. Nunca tem a sua oração atendida e acha que Deus se virou contra ela, ou ficam revoltadas do mesmo modo e falam que não existe Deus, não existe justiça nesse mundo. Ele não me ouve, não me escuta. Eu clamo para os céus e tudo que eu escuto é silêncio. Muitas das vezes também a gente se encontra nesse estado de desesperança. Desesperança sobre a justiça desse mundo, desesperança pela justiça do outro. E nós somos bombardeados todos os dias com a descrença, com a insensibilidade da vida. E nossa alma ela vai ficando desesperançada. Nossa alma vai ficando cada dia mais muda. E a força, o ânimo da oração vai se esfriando. A viúva que Jesus coloca ali era um personagem na cultura judaica
de muita desesperança. Era a mulher abandonada daquele tempo. Era aquela mulher que, de fato, ela, na maioria das vezes, nunca teria sua causa atendida. Primeiramente, só lembrando, mulher nem pessoa era um objeto. Era objeto de seu marido, era objeto de sua família. Ela não tinha direitos. E a história que nós vivemos, a figura da mulher, ela sempre foi considerada um objeto. Hoje, nos diálogos pela vida, nós ainda vemos o comportamento de objetificação da figura feminina. Ela não é um ser humano, não é um cidadão em plenitude de direito. Ela simplesmente é uma mulher. E essa lógica ela é muito antiga. Essa mulher ela já não tinha o que perder nessa vida. Ela já não tinha mais nada. Ela já não tinha. Mas ela tentou. Ela insistiu. Do mesmo modo eu falo, nessa vida, a gente também não tem que esperar muito. O sistema já está posto, nós iremos morrer e ele vai ficar. Nós temos algo que tem que nascer do nosso coração. É uma esperança, é uma insistência, é uma santa insistência de viver todo dia e acreditar todo dia. E isso é muita força que tem que existir no nosso coração. E Deus alimenta essa força. E nas nossas orações, não é para a gente desistir nos primeiros desafios da vida, nos primeiros desafios da nossa espiritualidade, do nosso interior. Nós viveremos lutas interiores e exteriores. Mas Jesus fala, seja igual àquela viúva, insista, bata na porta. Deus está te ouvindo. Só que a gente tem que lutar contra muita coisa. A gente tem que transpor as dificuldades que elas se encontram em vários graus. A vida não é fácil. Principalmente para aqueles que se encontram lá embaixo da pirâmide. Uma pirâmide de injustiça, uma pirâmide de realidades duras. Mas ele fala, se aquele juiz, então aquele juiz representa o sistema desse mundo, se o juiz injusto, alguma hora, ele escuta o clamor daquela pessoa injustiçada, e acontece, né? Se a gente realmente vivesse num mundo também só de injustiça, a gente também não estaria vivo aqui para contar a história, né? A injustiça e a justiça, elas estão entrelaçadas e convivem dentro da existência. Mas a confiança em Deus, a confiança de que as coisas podem melhorar, a gente tem que alimentar. Alguma hora, esse sistema injusto, ele abre uma brecha. E nós temos que nos aproveitar dessas brechas, entrar com força, com alegria, e acreditar que as coisas podem ser mudadas. Muita coisa já foi mudada. E nós podemos mudar muito mais coisas, com a força do Espírito Santo, confiando na justiça de Deus. Uma justiça que ela não tem que ser explicada com uma lógica materialista, mas sim com fé. O poder da fé. Acreditar que o mundo pode ser diferente. Acreditar que a minha realidade pode ser diferente. Pelo poder da fé. Nós já construímos através de pensamentos positivos, palavras positivas. Nós vamos construindo essa transformação pela fé. Não cale sua boca. Não fique em silêncio. Deus já sabe tudo que eu preciso. Mas fale. Materialize dentro do teu coração. Materialize dentro da tua mente. Desejos bons, construtivos. Coisas boas para você, boas para o seu próximo, para a coletividade. A coletividade pode ser transformada. Eu posso, pela minha justiça em Deus, né? Nós não temos justiça em nós mesmos, mas nós confiamos na justiça de Deus, de transformar as coisas ao meu redor.
que caminhos sejam abertos na minha vida, que caminhos sejam abertos na vida daqueles que me são próximos. Eu acredito que os caminhos do mundo podem ser abertos. Todo sistema de morte pode ser calado. Mas nós devemos ser, sim, sinais que lutam contra a maré de um sistema de justiça. Não é para nos desesperançar e a gente ficar triste, não. É para abrir a boca, clamar, orar, profetizar um mundo melhor, profetizar uma realidade melhor. Se a gente for olhar somente com uma mentalidade material, isso é insanidade. E Cristo, Ele é essa insanidade da fé. Uma insanidade que veio para resgatar aqueles que são caídos. É uma insanidade que veio para aqueles que são pequenos, pois esses herdarão o reino dos céus. Aqueles que são os últimos serão os primeiros. Cristo em nosso coração transforma a negatividade de um sistema no qual nós nascemos e crescemos, porque nós acreditamos no reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus habita em nosso coração. Nós somos embaixadores desse reino. Orem todos os dias, clamem por um mundo melhor, orem pela melhora da realidade à sua volta, da realidade para aqueles que necessitam. Quando a gente ora, a gente não está falando palavras aleatórias, bonitas. Muita gente acredita que tem que orar com palavras bonitas. Não, ore com a força do teu coração, ore com a fé, uma fé que não é explicada. Acredite, seja uma viúva que clama em meio à injustiça. Uma hora a injustiça cairá. Uma hora toda a força maligna desaparecerá do nosso caminho. E pelo poder da fé, pelo poder da oração, nós confiamos em Deus. Nós confiamos que a transformação é real. Nós confiamos que muita coisa pode ser mudada através das nossas ações, através da nossa palavra, através dos nossos pensamentos. E que Cristo e a força do Espírito Santo possa no dia de hoje começar uma transformação na nossa interioridade e na nossa coletividade. As coisas podem ser diferentes, mesmo que as forças desse mundo falem o contrário. Então, que através disso Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, e que nossa oração vá e produza aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.